Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula Paraná, a aula de Geografia para o 7º ano. Eu sou a professora Társila Dominoni e hoje a aula é sobre saneamento ambiental. O tema da aula é saneamento ambiental e qualidade de vida. Por que nós vamos estudar isso? Para compreender a importância do saneamento ambiental para o desenvolvimento das sociedades e a qualidade de vida dessas sociedades e das pessoas. Dentro disso, eu gostaria que você percebesse nesta imagem e pensasse um pouquinho de onde vem essa água que nós tomamos, né? Para onde que vai o nosso esgoto, como que ele é tratado, né? O que é saneamento, né? Qual que é a relação entre esses elementos? Então, se você começa a pensar que, bom, a água que eu tomo, a água que eu uso no banho, né? Da onde que ela vem, como que ela é tratada, por que eu não tomo, a água que eu tomo não é a mesma aquela que eu tomo banho, né? Então, se você pensa nesses detalhes, você começa a perceber que existe uma infraestrutura, né? Que organiza a limpeza da água, que organiza aí a questão do esgoto, do tratamento do esgoto, tratamento da água, são questões relacionadas ao saneamento. Mas claro que não é só isso, abarca outras questões também. Mas nós vamos trabalhar a questão do saneamento ambiental no Brasil e a relação com a qualidade de vida das pessoas, certo? Então, o que é o saneamento ambiental? É o conjunto de práticas que objetivam melhorar a qualidade de vida da população, através do controle do ambiente de forma a evitar doenças e propiciar a maior higiene, ou seja, maior qualidade de vida. Ou seja, são práticas que são utilizadas, são infraestruturas que são propostas e são efetivadas para tratar esses elementos que nós utilizamos aí no nosso dia a dia, para que nós tenhamos aí uma maior qualidade de vida, uma maior segurança, uma maior saúde, certo? Então, dentro dessa ideia do que é o saneamento, dessas práticas do saneamento ambiental, nós temos que elas são o fornecimento de água potável de qualidade, a coleta de lixo, o tratamento de esgoto, a limpeza de vias públicas e a orientação e a disciplina da ocupação do solo. Aí você percebe que todos esses elementos estão relacionados. Você já deve ter visto, né, em reportagens, né, e até mesmo nos livros didáticos, trazem aí imagens, por exemplo, quando chove muito e as ruas estão muito sujas, daí esse lixo vai para a rede de esgoto e aí ele fica entupido, então aquela água suja ela acaba ficando ali na rua e aí muitas pessoas acabam ficando doentes nessa situação porque estão passando por aquela rua. Então, todos esses elementos, né, a questão do lixo, a questão do esgoto, a questão da água e até mesmo a ocupação irregular dos solos, né, tudo isso vai interferir no saneamento da cidade, né? Então, o saneamento ambiental ele vem para tentar melhorar essas condições, né? Para que você tenha lá uma água boa, para que você tenha uma condição de higiene boa, tanto, né, da questão da coleta de lixo, quanto da destinação desses lixos, para que você tenha uma área, uma ocupação do solo de uma forma mais regular. Então, essas questões são as práticas do saneamento ambiental, que elas têm como objetivo principal a qualidade de vida da população. Então, dentro dessas questões do saneamento ambiental, vamos fazer uma atividade para ver se você compreendeu esse conceito. Número 1. Qual é a relação do saneamento ambiental com a água? Número 2. Por que é importante uma orientação para a ocupação dos solos? Então, você tem um tempo para responder.
Então, conseguiu anotar e responder as perguntas? Vamos ver se você teve a mesma ideia que eu. Número 1. Qual é a relação do saneamento ambiental com a água? Se você falou que é a questão do tratamento dessa água para que ela tenha ali uma qualidade boa, né, que ela seja saudável e que não afete a sua saúde, está certo. Então, o tratamento de água ele é necessário, tanto para a água do nosso consumo, né, como também para a nossa higiene. Número 2. Por que é importante uma orientação para a ocupação dos solos? Então, nós precisamos orientar a ocupação dos solos para que nós possamos planejar as ações que serão realizadas ali. Então, para que diminua o assoreamento, né? Que diminua a erosão e o assoreamento ali para os rios. Então, veja, isso vai interferir nos cursos dos rios, vai interferir na qualidade da água, na absorção da água pelo solo. Então, quando nós temos aí, por exemplo, em cidades extremamente urbanizadas, né, um dos problemas é que essa água ela acaba não sendo absorvida pelo solo, porque nós temos ali uma grande parte toda de concreto, né, e essa água acaba não sendo absorvida regularmente pelo solo. Então, essa ocupação, ela deve ser planejada, né, dessa ocupação do solo, para evitar esses problemas ambientais aí, problemas de qualidade, né, que vão atrapalhar a qualidade de vida da população. E aí, como que isso acontece? Então, como eu falei, né, nas cidades, então a urbanização, a expansão da urbanização, ela não acontece de forma regular, ela acontece muitas vezes de forma irregular. Então, muitas áreas são ocupadas sem ter uma infraestrutura de saneamento adequada para aquela população que ali vive. Então, a rede de esgoto, por exemplo, não atinge algumas áreas, né? A rede de tratamento de água não atinge essas áreas. Então, a população que acaba vivendo ali, ela acaba sofrendo muito, né? Dentro da sua qualidade de vida, dentro da questão da saúde, porque ela não tem uma água tratada, né? Então, o lixo, ele acaba sendo ali depositado, então contaminando aquele solo, contaminando aquela água. Então, esse lixo, ele acaba não sendo recolhido porque é uma área que não foi planejada para ocupação, então não tem coleta de lixo. Então, todas essas questões vão atrapalhar a saúde das pessoas ali. E isso acontece com essa ocupação desordenada, com essa expansão desordenada das cidades, né, das redes urbanas aí. Então, o crescimento urbano acelerado e desordenado, mais ocupação de áreas com pouca ou nenhuma infraestrutura, são fatores determinantes para os problemas de saneamento. Um ambiente saudável vai permitir que a população seja saudável. Quando este ambiente ele é contaminado, ele é poluído, obviamente vai interferir na saúde da população que vive nesse ambiente. Então, como o saneamento afeta a qualidade de vida das pessoas? A ausência de saneamento é responsável por vários problemas socioambientais, como a poluição de recursos hídricos, a contaminação de alimentos e a transmissão de doenças. Então, nós temos que a questão da saúde, né? Então, se contamina o nosso alimento, contamina a nossa água, né? Isso vai contaminar a própria pessoa. E aí nós temos aí uma disseminação de várias doenças. Essa falta de saneamento é um dos fatores que contribui muito para a mortalidade infantil, né? Ou seja, crianças ali, né, que estão sujeitas a essa falta de saneamento, que acabam ficando doentes e aí chegando a óbito. Então, acaba contribuindo muito para a mortalidade infantil. Então, a saúde. Grande número de mortes por diarreias no mundo são causadas pelo saneamento inadequado. A maior parte são crianças. Os fatores são diversos: o consumo de água suja, o lixo espalhado pelas ruas, o esgoto não tratado, ambientes poluídos. E as doenças mais comuns são disenteria bacteriana, cólera, febre amarela, malária, hepatite A, leptospirose, extossomose, além de muitas outras epidemias que podem ser agravadas, como a dengue. Então, a falta de saneamento, ou seja, a falta de um ambiente salubre, ou seja, a falta de um ambiente saudável, ele vai acarretar várias doenças naquela população que vive neste ambiente insalubre, com falta de saneamento. Então, agora, uma atividade, nós vamos perceber essa imagem.
Observe a imagem e relacione as consequências da ausência do saneamento ambiental. Então, perceba o que existe, quais os elementos que existem nessa imagem e relacione com as consequências da falta de saneamento ambiental. Você tem um tempo para responder.
E aí, o que você notou? Quais os elementos que existem nessa imagem que estão relacionados com a falta de saneamento ambiental? Vamos lá, nós conseguimos perceber nessa imagem que temos crianças ali brincando e tomando banho, né, com uma água, e essa água ela é uma água que está ali, né, suja. Veja, nós conseguimos observar ali alguns elementos que parecem lixo, e aí elas estão nesse meio ali. Então, o que essa imagem tem a ver com saneamento ambiental? Ela representa justamente a questão da falta da qualidade de água, né? A questão do lixo impactando ali aquela água, e aí as doenças que podem ser proliferadas quando as pessoas vivem nesse meio. No caso aqui, as crianças que estão brincando com essa água que não é tratada, é uma água suja, elas podem estar ali sujeitas a vários tipos de doenças, certo? Então, a falta de saneamento ambiental afeta a saúde, a educação, o trabalho e o desenvolvimento social das pessoas. Um exemplo, o saneamento, um setor relevante, é um dos setores relevantes para o turismo, pois destinos poluídos atraem menos visitantes, afetando assim o número de empregos gerados, consequentemente afetando a renda do trabalhador. Então, quando a gente fala de saneamento ambiental e aí fala da qualidade de vida, nós falamos, ele afeta a saúde da população, aí você pensa, afeta a sua saúde. Não afeta a sua saúde, porque a pessoa doente, ela não vai para a escola, ela não vai trabalhar, então ela afeta toda uma cadeia de atividades, não apenas a saúde, certo? Então, a saúde, ela vai atrapalhar aí no desenvolvimento social das pessoas que trabalham, que estudam, que têm os seus compromissos diários. Então, o saneamento ambiental é muito importante para que essas cadeias de atividades sigam aí da forma correta, né, com uma qualidade de atividade social. E o meio ambiente? Além da contaminação dos recursos hídricos, a falta de saneamento ambiental provoca a perda d'água. Reduzir as perdas de água melhora não somente nos investimentos relacionados ao abastecimento, mas também auxilia na preservação dos recursos hídricos brasileiros. Então, quando eu falo na questão ambiental, relacionada ao saneamento ambiental, eu estou falando dos recursos, né? Um dos recursos naturais é a água. Então, nós temos ali, além de eu ter o problema da poluição da água, eu tenho também o problema da perda da quantidade de água. Quando eu tenho lá, por exemplo, uma infraestrutura, onde eu tenho falhas nessa infraestrutura, eu tenho vazamentos de água, né, por canos, dutos, então esses vazamentos acabam perdendo ali grande quantidade de água. Até que se resolva o problema, essa água foi perdida. Então, além da questão da poluição da água, nós temos também a questão da perda da água, que é a questão da infraestrutura, né? Quando ela não é feita da melhor forma, quando ela não é feita da melhor, não é corrigida, né, nos seus problemas aí ao longo da utilização dos anos. Então, vamos fazer um quiz aqui. O saneamento ambiental está diretamente ligado a, então você vai marcar apenas uma alternativa. Letra A, qualidade de vida da população. Letra B, desenvolvimento econômico. Ou letra C, incentivos fiscais. Você tem um tempo para responder.
E aí, pessoal, conseguiram achar a alternativa correta? Então, saneamento ambiental está diretamente ligado a, se você marcou a letra A, está certo, qualidade de vida da população. Então, como nós falamos no início, saneamento ambiental são práticas utilizadas, né, são práticas feitas para que a população tenha aí uma qualidade de vida. Que tipo de práticas? Práticas ligadas ao tratamento de água, ao tratamento de esgoto, ocupação de solos, que são áreas relevantes para o desenvolvimento econômico e social das populações, para que elas tenham uma qualidade de vida dentro desse desenvolvimento. Então aqui nós temos um mapa do Brasil, né, que fala sobre a disponibilidade da rede de abastecimento de água. Então, quando nós falamos de abastecimento de água, nós estamos falando de água tratada. Então, nós estamos falando de quanto nós temos distribuído aí de água tratada no Brasil, ou seja, até onde essa água tratada alcança os brasileiros. E aí nós conseguimos perceber aqui no mapa que as regiões vivem diferentes realidades em relação ao abastecimento de água. Ou seja, nem todas as regiões têm um grande abastecimento de água tratada. Tem regiões que têm mais e regiões que têm menos. Como assim? Por que isso acontece? Acontece devido à irregularidade na distribuição da população no Brasil e também a questão da infraestrutura que chega até a essas pessoas, certo? E aí nós vamos perceber aqui, né, no mapa que nós temos uma grande diferença, né? Quando nós temos ali a região sudeste, a região sul, centro-oeste, nordeste, na casa dos 80% e 90%, e aí nós vemos que na região norte, na casa dos 59,2%. Ou seja, é uma região onde a água tratada chega a 59% da população que lá existe, enquanto que em todas as outras regiões já chega a 80% da população. E aí nós conseguimos pensar sobre a questão da ocupação e distribuição das pessoas ali na região norte, nós falamos também da infraestrutura, das características que existem naquela região, que permitem compreender essa distribuição da água tratada, certo? Então, diante desse esboço do mapa, vamos ver se a gente compreendeu as informações nele. De acordo com o mapa de disponibilidade de rede de abastecimento de água, qual região do Brasil tem menor acesso à rede de tratamento de água? Letra A, Sudeste, letra B, Nordeste, letra C, Centro-Oeste, letra D, Sul e letra E, Norte. Então, qual das alternativas é a alternativa correta? Você tem um tempo para responder.
E aí, pessoal, conseguiram achar qual é a alternativa correta? Então, se você colocou que é a região norte, está certo. Então, nós vimos aqui no mapa, né, que a região norte, ela alcança lá o abastecimento de água 59% da população, enquanto que nas outras regiões está na casa dos 80%, né? Então, é uma região menos favorecida no que diz respeito aí ao abastecimento de água tratada. Agora vamos falar sobre a rede de esgoto. Então, lembra que nós falamos que uma das práticas do saneamento ambiental é o tratamento de esgoto, né? Então, aqui nesse mapa, nós verificamos aí o tratamento da rede de esgoto. Então, a rede geral de esgotamento ou fossas ligadas à rede por regiões. Então, ele vai demonstrar quais são as regiões que têm a melhor infraestrutura para o tratamento de esgoto, né? Onde tem o maior número de casas que tem, né, ali o tratamento do seu esgoto, certo? E aí nós percebemos também uma grande disparidade aqui, né, no mapa nas porcentagens. Nós vemos aqui que na região sul, 65,9% já tem ali, né, uma rede de esgoto. Das 65% das casas, né, dos imóveis, eles são ali abastecidos com a rede de esgoto. Na região sudeste, a região que tem o maior índice aí de atendimento na rede de esgoto, 88,9%. Região nordeste, 45%, região centro-oeste, 52% e a região Amazônia, a região norte, né, a região que compreende aqui a Amazônia, 20,3%. Então, a gente consegue perceber também essa grande disparidade no tratamento de esgoto nas regiões, né? Então, aí a gente consegue perceber que a região sudeste é a região que tem o maior, né, um alcance maior nesse tratamento de esgoto das casas, né, fábricas, indústrias e etc. E aí nós podemos pensar que a região sudeste é a região do Brasil mais urbanizada, mais industrializada. Então, consequentemente, ela tem uma infraestrutura maior para esse tratamento de esgoto, por isso que ela tem esse alcance maior desse tratamento. Por isso nós temos esse índice aí de 88,9%. Então, quando o assunto é rede de esgoto ou fossas, também temos uma diferença regional bem acentuada. Isso é causado por uma questão de infraestrutura. Para resolver esse problema, é preciso investimentos adequados para melhorar a rede de esgotamento sanitário. Então, agora nós vamos fazer mais uma atividade. Então, vamos lá. De acordo com o mapa da rede geral de esgotamento ou fossas ligadas à rede, qual região do Brasil apresenta o melhor índice, então, de atendimento aí? Letra A, Sudeste, letra B, Nordeste, letra C, Centro-Oeste, letra D, Sul, letra E, Norte. Então, qual a alternativa correta? Você tem um tempo para responder.
E aí, pessoal, conseguiram achar a alternativa correta? Vamos lá. Se você colocou a região sudeste, você acertou. Lembra que nós comentamos que a região sudeste é a região que tem aí um maior tratamento, né? Alcança mais residências, alcança mais o tratamento de esgoto, alcança mais a população. Isso ocorre por quê? Porque é uma região, né, de intensa industrialização, de intensa urbanização. Então ela tem lá uma infraestrutura maior, né, que atende aí o tratamento de esgoto nas cidades ali, certo? E aí nós temos o Paraná, falamos do Brasil como um todo, vamos entender a questão no Paraná. O Paraná, o abastecimento de água atende 94% dos 399 municípios e a coleta de esgoto alcança a marca de 72%, conforme aponta o Instituto Trata Brasil e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, no que diz respeito à infraestrutura de tratamento de água e tratamento de esgoto, o Paraná, dos seus 399 municípios, ele alcança grande parte desses municípios. Ah, então quer dizer que ele está ótimo na sua infraestrutura de saneamento ambiental? Claro que não, ainda tem muita coisa para ser feita, até porque não se alcançou 100%, né? O ideal é que se alcance 100%. Então, o Paraná, ele ainda tem alguns desafios, né? Então, você pode perceber aqui, ó, nessa imagem, que um grande desafio do Paraná ainda é trabalhar a questão dos resíduos sólidos, ou seja, o despejo desses resíduos sólidos e o que fazer com eles, tratá-los, e a questão da drenagem e manejo de águas pluviais. Ainda é um desafio para o Paraná tratar os resíduos sólidos e também a drenagem e manejo dessas águas pluviais, né? Então, são dois elementos aí que dentro da questão do saneamento ambiental também são importantes e são trabalhados dentro da infraestrutura do saneamento ambiental. Então, o grande desafio do Paraná, além de alcançar os 100% dos municípios aí na água tratada e rede de esgoto, também a questão da destinação dos resíduos sólidos e a questão da drenagem da água pluvial, certo? E aí agora nós vamos fazer uma atividade, então, de revisão aí para ver se nós compreendemos todo esse conceito de saneamento ambiental, como que ele se aplica, né, na sua cidade. Você pode perceber a infraestrutura que existe aí na sua cidade, onde você mora, né, qual a relação dele com a qualidade de vida. Então eu peço que você anote as perguntas para que a gente possa responder. Você tem um tempo aí para fazer isso.
E aí, conseguiram anotar e responder essas questões? Essas questões são para revisar aí o conteúdo que nós vimos ao longo da aula, certo? Então, vamos ver lá como é que ficou. Então, número 1. Qual o maior desafio para o Paraná no saneamento ambiental? Então, nós vimos ali no mapa, né, que o Paraná atinge quase que a totalidade dos seus 399 municípios no que diz respeito à água tratada. Também atinge lá grande parte, né, dos seus municípios no que diz respeito à rede de esgoto. Mas a gente viu que falta ainda trabalhar a questão dos resíduos sólidos, né, e a drenagem, então, das águas pluviais. Aí. Então, esse seria o grande desafio aí do Paraná, certo? Então, o maior desafio do Estado é desenvolver um plano de ampliação das drenagens e destinação dos resíduos sólidos. Número 2. O saneamento ambiental atinge todo o território brasileiro? Não, né? Nós vimos que nosso território é muito extenso, a distribuição da população dentro do território não é homogênea. E aí isso também traz consequências para a distribuição da infraestrutura, né, nas regiões aí de atendimento de saneamento ambiental. Nós vimos que algumas regiões estão bem atendidas na questão do saneamento ambiental, enquanto outras regiões estão bem menos atendidas. Então ela não é homogênea. Então lá, não, o atendimento é desigual, de acordo com o crescimento das cidades e infraestrutura para acompanhar esse crescimento. 3. Quais os problemas enfrentados no Brasil em relação ao saneamento ambiental? Então eu coloquei aqui, atender toda a população por meio de água tratada, rede de esgoto sanitário e destinação de resíduos. Então veja, um dos grandes problemas é levar infraestrutura para todas as regiões, para todas as cidades de saneamento ambiental, ou seja, levar água tratada, tratar o esgoto, levar a coleta de lixo, trabalhar a ocupação de solo. Então todas essas questões, essas práticas relacionadas ao saneamento ambiental é o grande desafio no Brasil levar para todas as regiões, para que toda a população tenha acesso a essa infraestrutura de saneamento ambiental. Esse é o maior desafio do Brasil. Número 4. Qual a importância do saneamento ambiental? Então, eu coloquei para a redução de casos de doenças infecciosas, redução da taxa de mortalidade infantil, diminuir os impactos ambientais, além de oferecer ambientes saudáveis para a população, garantindo assim maior qualidade de vida. Então, quando eu falo de saneamento ambiental, eu estou falando de qualidade de vida. Então, o que proporciona uma qualidade de vida? O que proporciona a pessoa poder desenvolver-se social e economicamente, né? Então, eu estou falando de uma estrutura de suporte a essas populações. Qual que é o suporte? O mínimo necessário, né? Então, que ela tenha lá uma água tratada, que ela tenha uma área de ocupação regular, onde ela possa ter lá a sua residência, que ela tenha a coleta dos seus lixos, que esses lixos tenham uma destinação correta dentro das cidades. Então, todas essas práticas estão relacionadas à qualidade de vida da população. E quando a gente relaciona saneamento ambiental com saúde, nós não podemos pensar somente na questão saúde física da pessoa, né, se ela está bem ou não. Porque quando ela não tem essa saúde física, se ela não está bem, né, então ela acaba aí impactando outros setores, né? Então, como eu falei, ela não vai estudar, ela não vai trabalhar, ela não vai produzir. Então, o saneamento ambiental, ele é muito importante porque ele promove a qualidade de vida da população e assim consegue ter um desenvolvimento social e econômico dentro do país, ok? Então, essa foi a aula de hoje de desenvolvimento, né, de saneamento ambiental. Então, eu agradeço, até a próxima aula e bons estudos!